Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. No programa Comunhão e Vida de hoje, Dom Gregório recebe em sua casa convidados para falar de um tema muito especial. Vamos falar da relação de Jesus com as crianças. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta aqui na casa de Dom Gregório. Dom Gregório, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Márcio. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui mais uma vez, né? E para que nós possamos dividir com aqueles nossos amigos que estão aí do outro lado a beleza do nosso programa Comunhão em Vida. Uma graça muito grande poder meditar a palavra de Deus, poder falar sobre as realidades da igreja, poder falar sobre as realidades da vida. Hoje nós vamos falar de um tema assim, muito especial, que é essa relação de Jesus, essa relação carinhosa de Jesus com as crianças, né? E hoje o senhor trouxe também uma criança, né? Como convidado no nosso programa. Pois é. Aqui ao meu lado, né, está Lucas Ferreira. Lucas é aluno do 6º ano, né, do ensino fundamental. Lucas é coroinha, né? Tem uma participação bem ativa na vida da nossa igreja. Ele é da paróquia lá Santa Clara e vem aqui participar conosco do programa. Lucas, muito bem-vindo, viu? É uma graça muito grande tê-lo aqui entre nós, né? É um prazer estar aqui. Pois é. E aqui nós temos também o nosso, dispensa qualquer tipo de apresentação, o nosso Padre Jaque. Nem tão criança assim, né? Pois é. Padre Jaque tem um coração de criança, é bonito como as crianças lá da catedral, né, o tratam, como tem, assim, como um paizão, né, Padre Jaque? Já vou agora, Pois né? Com barba, com cabelo branco. Pois é. Padre Jaque é pároco da nossa catedral, né? Padre Jaque é jornalista, né? Teólogo, filósofo, e vem participar conosco também da graça daquilo que nós vamos dividir através do nosso programa. Dom Gregório, você tem um texto aí que Jesus fala muito diretamente sobre as crianças. Podia ler para a gente? Sim, pois não. Eu leio para você, né, para nós todos, o capítulo 10º, parte do capítulo 10º do Evangelho segundo Marcos, não é? E esse capítulo nos fala justamente de um encontro de Jesus com as crianças. Então eu leio o capítulo 10º, a partir do versículo 13, que nos diz o seguinte: Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que lhe se assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, que beleza é esse capítulo 10º, a partir do versículo 13, mostrando como Jesus se relacionava com as crianças, como Jesus, né, desejava esse contato pessoal com as crianças, né? Porque as crianças falam sempre a verdade, vivem a verdade e Jesus é a verdade. Então, a criança pode encontrar no seu estado mais puro de verdade aquele que é a verdade. Então, vamos ouvir a criança. O Lucas tinha uma pergunta para fazer. Bom, preparei 4 perguntas. Primeira, por que não deixaram as crianças chegarem perto de Jesus? Certo. Então, primeiro, porque criança geralmente é muito dispersa, muito bagunceira, criança grita muito às vezes, né? E como ali estava uma grande multidão, né? Então qual o resultado disso? Os discípulos, Jesus estava pregando para as pessoas uma palavra difícil sobre o reino, né? Jesus pregando sobre as questões que o Pai lhe havia pedido. Jesus estava falando para uma grande multidão, aí chegou uma multidão de crianças, né? Sabe como é menino, né? Um olha para lá, outro olha para cá, um dá o beliscão no outro, né? Outro diz que quer água, outro começa a chorar. Então, o que é que eles faziam? Eles afastavam as crianças.
Porque no passado, lá em Israel, criança não ficava onde ficavam os adultos. Aliás, até hoje, não é? Às vezes, não sei se aconteceu isso na sua casa, quando seu pai, sua mãe está conversando, ou chega uma visita assim por diante, assim, olha, sai um pouquinho que aqui é conversa de adulto. Talvez alguma vez, e certamente eles já disseram isso para você, né? Sai daqui que aqui é conversa de adulto. Então aí você vai ali para o cantinho. Então no passado as crianças não conviviam. E, de alguma forma, por alguma necessidade, alguém trouxe aquelas crianças para que Jesus tocasse. Podiam ser crianças que talvez estivessem doentes, podiam ser crianças que apareceram ali e a mãe queria que abraçasse, como às vezes uma mãe traz um filho para que o padre abençoe, então certamente a mãe queria que aquelas crianças fossem ali abençoadas por Jesus. Então, daí eles queriam evitar, mas aquela mãe insistiu e as crianças apareceram lá. E é interessante que esse capítulo 10 nos diz que Jesus ficou indignado, ficou chateado, compreende? Ué, por que essas crianças não podem vir até mim, né? E pelo contrário, Jesus, não é, as abraçou, diz aqui, não é? Jesus as tocou, abraçou, ou seja, Jesus tornou essas crianças perto do seu coração. Porque o coração de Jesus era um coração de criança. A gente não pode esquecer disso, né? Jesus era totalmente puro. Então, Jesus abraça as crianças e Jesus as abençoou. Isso já seria uma grande coisa. Mas Jesus disse uma coisa ainda mais importante quando falou que o reino dos céus é daqueles que são iguais às crianças, né? Ou seja, pela pureza do coração, pela alegria, pela verdade, né? Por não usarem máscaras, por dizerem realmente aquilo que elas sentem. Então, foi isso que Jesus fez. Né? E as pessoas não queriam então, isso. Gregório, em algumas outras passagens, como por exemplo a da multiplicação dos pães, as crianças e as mulheres não são contadas, não é? Isso, por que isso? Porque na sociedade antiga, né, mulheres e crianças realmente não eram contadas. Né? Mulher e criança na sociedade de Israel antiga, e aliás em boa parte das sociedades antigas, primeiro, mulher era mercadoria de troca. Não é? Veja que até a própria palavra matrimônio, matrimoneris, né? Você veja que quando você casava, você pagava pela mulher. Não é? Quando você casava, o pai do rapaz tinha que pagar um dote por aquela moça que vinha como propriedade do marido. Então mulher não contava mesmo, só contava no sentido financeiro. Né? Só contava para procriar. E, inclusive, a gente não pode esquecer que, para a mentalidade de Israel, as mulheres, elas não eram as donas dos filhos, porque eles viam que durante o ato entre um homem e uma mulher, um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, apenas o homem manifestava uma semente da espermaticós, cuja tradução significa semente, que era lançada na mulher e por isso a mulher gerava. A mulher não participava, imaginavam ele, de nada da vida da geração. Tanto que o filho pertence sempre ao pai, nunca à mulher. É interessante isso, né? Então isso em relação às mulheres, mas também em relação às crianças. Porque a criança ela é débil, as pessoas achavam que criança, elas não tinham razão até 7 anos de idade, ou seja, até 7 anos de idade a criança era totalmente fora de órbita. A partir dos 7 anos começa a idade da razão. Então, essa é a mentalidade do antigo Israel. Então, mulheres e crianças não são contadas na multiplicação dos pães, mas não são contadas em nenhum momento propriamente. Né? E as mulheres só aparecem quando elas podem, através do corpo e da sedução, conseguir alguma coisa do homem. Daí Esté seduz o rei para poder salvar o povo. Ruth seduz um parente próximo do seu marido para poder ter a continuidade da geração. Judite corta a cabeça de Holofernes pela sedução para poder salvar o povo de Israel, depois de deitar com ele. Jael, depois de deitar com o general, enfreia um prego na cabeça. Ou seja, as mulheres não contam. Eva é que seduz Adão, então a mulher sempre é a sedutora. A mulher não tem valor. Então, daí, ali, elas não são contadas. E depois as crianças, porque criança, ela é débil. Inclusive, os pais não tinham um apego excessivo à criança. Por quê? Porque as crianças morriam muito cedo. Né? De cada família, de 10 que nasciam, 6 morriam. E muitas vezes a criança era responsável por matar a mãe, o que era uma coisa terrível naquele período. Né? Então, a criança realmente não havia uma proximidade muito grande do pai em relação ao filho, porque o filho podia morrer a qualquer momento pelas doenças da época. Então, daí a criança ser sempre considerada, não é assim. Agora, é bonito que o Antigo Testamento já diga uma boa palavra, especialmente em relação às viúvas, em relação às crianças.
Por quê? Porque como as guerras eram muitas dessas crianças eram totalmente abandonadas na rua, porque o pai e a mãe muitas vezes morriam na guerra. Ou então a mãe era levada como escrava, porque se casava muito cedo, então levavam mães, porque as mulheres começavam a procriar em Israel a partir dos 13 anos de idade. Essas mulheres ou eram escravizadas ou morriam, os filhos ficavam pequenos e naturalmente totalmente lançados na rua. Aí a palavra de Deus dizer que deve se proteger as viúvas, porque os maridos podiam morrer, e os órfãos, para que eles não ficassem perdidos. Dom Gregório, dentro dessa atitude de Jesus de acolher as crianças e até de repreender aqueles que tentavam impedir que elas chegassem a ele, o senhor, como nosso bispo, visitando a diocese toda, como é que o senhor tem visto a inserção das crianças nas pastorais da igreja, a presença das crianças, sobretudo nas grandes celebrações? Padre Jacques, olha, eu fico assim admirado com o que acontece em nossa diocese. Primeiro, nós encontramos as crianças pequenas já nos braços dos pais. E os pais devem levar os filhos desde bebezinho para a igreja. Primeiro porque, geralmente na celebração, falando com o padre apresenta a criança, né, ali diante de todo mundo, como um novo cristão que vem. Depois, o número de pessoas que são batizadas. As crianças estão lá que são batizadas. Um outro ponto importante. Depois, as crianças que vão ali de 1 ano até mais ou menos 6 anos, que são aquelas que ficam na igreja, às vezes correm dentro da igreja, etc. É uma beleza, não é? Você vê as crianças que estão ali, às vezes sentadinhas e dormindo durante a homilia, porque não vão entender muita coisa, ali ao lado dos pais. Às vezes chorando. Às vezes chorando também, né? Pois é. Depois nós encontramos as crianças também lá no altar onde são os padres, que são os nossos coroinhas. Eles estão lá. Né? Como o próprio Lucas é coroinha lá. Então lá sentados, né, solenes, todos às vezes muito sérios, né? Levando o cálice, etc. Né? Utilizando a bacia para lavar a mão do sacerdote no momento certo. Também é um momento muito importante. Nós encontramos também as crianças na infância missionária. Hoje, existe uma pastoral chamada, né, dentro da igreja, né, unida às crianças, a infância missionária, onde as crianças se tornam evangelizadoras dos seus colegas. Então, eles são verdadeiros evangelizadores, mas eles estudam a palavra de Deus, eles pregam para os colegas, eles convidam para que os colegas venham participar da catequese, eles se tornam próximos dos seus colegas, evangelizam pela vida, pelo exemplo. Então, isso é maravilhoso. Então, ou seja, em todos os âmbitos da igreja, nós encontramos de uma forma muito forte, especialmente aqui em nossa diocese, a presença das crianças, o que é uma grande maravilha. Uma bênção. O Lucas tinha mais perguntas, né, Lucas? Quais as qualidades que Jesus via nas crianças para elas entrarem no reino dos céus? Eu acho que, de tantas qualidades, né, em primeiro lugar, é a inocência. Né? Você ainda é muito jovenzinho, muito, né, um garoto, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente devia crescer em sabedoria, mas às vezes a gente vai perdendo a inocência. Né? A gente vai perdendo o desejo de brincar, por exemplo. A gente acha que ser adulto é muito sério, etc. Então, é uma coisa tão boa brincar, é tão bom a gente se divertir. A gente perde muito tempo com coisa assim muito dura e a gente perde esse espírito que é brincar, que é encontrar com o outro, que é perder tempo com aquilo que é muito bom, que é com a pessoa que a gente ama, que são com os amigos. Então, acho que Jesus queria resgatar em nós, não é, essa criança que nós perdemos ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito importante, né? A outra coisa que eu acho muito importante, Lucas, eu acho que Jesus viu, é a verdade. A criança é sempre muito verdadeira, né? Gosto ou não gosto. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando máscaras pra gente, não é? Você gosta desse tipo de chá? Ah, eu gosto, acho maravilhoso. Mentira, você não tá odiando o chá, mas você diz para ser elegante, entendeu? Né? Você quer água, etc. Não estou com sede, não. Está morrendo de vontade de tomar aquele copo de água, mas não, estou ótimo, nem se preocupe. Ou seja, a criança diz, eu quero mesmo, né? Ah, eu quero chá, mas eu quero comida também, eu quero isso. Vai logo botando na mão. Ou seja, a criança, ela é muito verdadeira. E às vezes nós botamos um peso em cima da criança para que ela não seja verdadeira. Então Jesus quis mostrar que nós, diante do Pai, precisamos ser inocentes, verdadeiros, tranquilos, alegres, felizes, buscar essa felicidade, ter projetos de vida. Menino tem sempre um projeto. Hoje eu quero um carro, desiste depois, né? Amanhã eu quero soltar pipa, eu quero ir à praia, eu quero brincar com meu colega, quero estar no videogame, quer fazer isso, muda de 1000 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, porque tem projetos, tem alegria, tem desejo de viver. Jesus desejava isso. E a gente vê, Lucas, que as atitudes de Jesus são as atitudes, né, de um homem plenamente adulto,
mas que não perdeu o seu espírito de criança, né? Pelo contato, como ele se encontra com seus amigos. Né? E quando Jesus reza ao Pai sempre de uma forma muito bela, porque ele chama o Pai de Abá, ou seja, ele chama de paizinho. Então, ele se considera uma criança diante do Pai que está no céu. Né? Então, veja como Jesus tem um coração, né, maravilhoso. Então, Gregório, falando isso da forma como o senhor está falando, e a gente relembrando essa coisa também, dessa relação da sociedade da época com a criança, esse movimento de Jesus em direção à criança também é uma quebra de paradigmas, né, da sociedade, né? Esse dar essa importância para a criança que não tinha importância nenhuma. Exatamente. Na verdade, Jesus quebra todos os paradigmas da sociedade do seu tempo, né? Se encontra com as mulheres prostituídas, tem contato com os leprosos, né? Fala com os samaritanos, né? Até com o encontro com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de São João. Jesus é aquele que vai à casa de Zaqueu, um publicano, um homem que roubava o povo, mas Jesus vai lá para dizer a palavra. Jesus se encontra com pagãos, ou seja, Jesus vai em todos os lugares, sem medo, sabe, sem preconceito algum, entra em contato com todo mundo, sem nenhum problema. Jesus vai à sinagoga, né? Jesus prega debaixo das árvores, Jesus prega sobre as montanhas, ou seja, e Jesus também quebra o paradigma em relação à criança. Ou seja, Jesus coloca mais uma vez a criança no centro da história. Deus se fez criança. Deus podia ter aparecido, é bom que a gente lembre disso, né? Jesus podia ter ingressado na história da humanidade como um adulto. Jesus podia ter ingressado na história da humanidade como uma luz, né? Como alguma coisa assim que a gente achasse, esplendoroso. Mas Jesus entrou na história da humanidade como uma criança que precisava nascer de uma forma natural, como ele nasceu. Uma criança que não encontrou um lugar bom para nascer, nasceu pobre. Uma criança com um pai e com uma mãe. Uma criança que era obediente. Veja que aos 12 anos, aliás, Lucas tem quantos anos? Tem 11. Vai chegar aquela idade de Jesus no templo, né? Que fez aquelas perguntas todas, né? Então Jesus aos 12 anos, né? Que é aquele que pergunta, que questiona, como uma criança pergunta. Eu tenho certeza que sua mãe, às vezes, fica doida com algumas perguntas que você faz. Meu Deus, o que é que você me está perguntando? Não posso responder isso, né? Seu pai é a mesma coisa. Ou seja, às vezes a gente fica assim meio perdido com as perguntas que as crianças nos fazem, né? Então Jesus também fez perguntas, questionou ali, né, aos sábios do templo, né? Ou seja, Deus se fez criança. Deus quis ser criança. Jesus passou por essa experiência. Isso é uma quebra total de paradigma. Né? Então, acho que... Então, Gregório, sim. Faça a sua pergunta, ele responde no próximo bloco, está na hora do intervalo. Nós temos notado, quando o senhor chega nas celebrações, as crianças não têm nenhum receio, elas chegam bem perto do senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das suas lembranças, da sua infância na igreja. Isso, então fica para o próximo bloco. No próximo bloco, Dom Gregório responde aí essa pergunta do Padre Jacques. Então, vamos dar uma paradinha para os comerciais, mas nós voltamos já já. Estamos de volta aqui na casa do Dom Gregório, programa Comunhão e Vida, e o Padre Jacques tinha feito uma pergunta. Repete a pergunta novamente, Padre Jacques. Pois é, nós percebemos que o Dom Gregório é como Jesus, muito acolhedor com as crianças. Eu gostaria, e as pessoas gostam de conhecer também na vida do padre, do bispo, aquelas particularidades mais íntimas. Como é que foi a infância do Dom Gregório na igreja? É interessante, eu venho de uma família, né, profundamente católica, eu já estudava desde pequeno, estudo no colégio religioso, especialmente no Salesiano, a vida inteira propriamente, e qual o resultado? Eu ia muito para a missa, né? Eu ia à missa no Salesiano, que era a minha paróquia, como também em um lugar que era um orfanato de meninas chamado Oratório de Bebé. Ali minha mãe gostava, porque a missa era às 6 horas da manhã, né? Então nós íamos a essa missa, e eu tenho recordações assim dessa infância na igreja, ouvindo uma música de Padre Zezinho que dizia: um dia uma criança me parou, né? Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Sonhar, né? Como Jesus sonhou. Realmente, isso eu tenho marcado da infância. Agora, tem coisas da minha infância que eu não consigo me lembrar, mas as pessoas me lembram. Por exemplo, as pessoas da minha família, elas dizem que eu, desde pequenininho ali, com 5, 6 anos de idade, sempre quis celebrar a missa, não é?
Coisa que os meus outros irmãos não fizeram. Né, Ricardo e Henrique, que também é religioso, né, meu irmão, eu tenho um irmão que é também monge beneditino, como eu, religioso, ele não fazia isso. Mas eu já fazia. E quando as pessoas iam embora, eu dizia para as pessoas, né? Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Isso eu achei o máximo. Todo mundo diz isso, que eu dizia essa palavra, né? Vamos em paz, o Senhor, porque era vamos, né? Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe, né? Eu sei que era mais ou menos assim, então sempre tive uma ligação muito grande. E na igreja sempre encontrei espaço. Eu fui coroinha durante muitos anos, né? No colégio eu ia para catequese, depois já tinha catequese na escola, mas sempre ingressei nos grupos, nunca encontrei nenhum tipo de barreira para ingressar nos grupos da igreja. É interessante, né? O senhor está me fazendo recordar esse tipo de coisa. Nunca um pai disse não pode, isso pode, não pode, não pode. Então fui crescendo naturalmente na igreja desde menininho, porque meus pais sempre nos levaram a gente desde no colo, né? Somos 5 irmãos e íamos crescendo um levando o outro. E é muito bonito isso, porque em relação à criança, às vezes a gente diz assim, não vou levar meu filho à igreja. E algumas pessoas dizem, quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião que ele quer. Eu sempre pergunto, sabe, Márcio, Padre Jaque e também Lucas, né? Por acaso minha mãe me perguntou, você quer hoje tomar leite, que você é bom para a sua saúde, o café com leite, ou você quer tomar de manhã Coca-Cola? Meu pai nunca me perguntou, você quer ir para a escola hoje, ou você quer ficar brincando, soltando pipa o dia todo em casa? Mas ele me obrigou à escola. Né? Por mais que eu tivesse chorado no primeiro momento, nos primeiros dias, mas ele me obrigou a ir. Né? Ele me mandou digamos, para lugares importantes, me fez estudar. Né? Meu pai e minha mãe me deram aquilo que eu precisava em relação à alimentação. Né? E eu não podia comer outra coisa. Então, se você dá para o seu filho essas coisas, né, exige deles, por que também não dar a Deus? Eu fui diretor de colégio durante 15 anos, no Colégio São Bento. E é bem interessante que os pais, todos os anos, chegavam no final do ano e diziam, Dom Gregório, eu quero um desconto, né? Porque a coisa mais importante que eu posso deixar para meu filho é a educação. Eu sempre retrucava, eu disse, não é. Eu sou educador, dizia assim, e quero dizer para você, né, eu dizia para os pais, né, que a coisa mais importante não é a educação. Porque eu conheço jovens que foram educados nesse colégio de classe média alta, eu conheço jovens que foram meus alunos na universidade, e esses alunos se perderam, mesmo tendo dinheiro e passando pelas melhores escolas. E dizia para os pais, a coisa mais importante que você pode dar ao seu filho é Deus. Se você der Deus a seu filho, ele vai saber o que fazer com a educação, com a esposa, com o amor que tem com vocês e o bem que ele vai praticar na sociedade. Então, isso a gente ensina desde criança. Né? Então, como a gente exigiu, soube dar aquilo que é de melhor, o maior patrimônio que é de graça, que a gente pode dar ao filho, é levá-lo à igreja, é ensinar a temer a Deus, no sentido de amá-lo, de respeitá-lo, né? É buscar se fortalecer naquele que é o Senhor. E às vezes os pais não querem isso. Então foi isso que eu aprendi na minha casa. E vejo que é isso que a família de Lucas faz. Lucas está lá. Não é? E certamente terá uma visão totalmente diferente sobre o mundo, porque tem como sendo a vida dele Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas. A palavra de Jesus é fundamental. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Lucas está fazendo isso, buscando primeiro o reino de Deus e tenha certeza que tudo mais vai ser dado a você por acréscimo. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Lucas então, só porque a gente está falando dessa sua relação com a igreja. Lucas, como é que você começou esse processo todo aí, você ser coroinha, como é que foi? Bom, começou tudo quando eu tinha uns 8 anos e meus amigos estavam indo lá para a catequese, eu fui com eles lá. Então começou lá todo o processo, eu sei catequizando e... Gostou? Gostei, muito bom. Quando eu estava no último ano de catequese, me convidaram para ser coroinha. Aceitei, fiz lá todo curso para ser. E hoje estou lá, sou coroinha, sempre ajudando. Tá gostando? Legal. Gostando. São quantos coroinhas mais ou menos que vocês têm lá em Santa Clara? A gente tem lá em Santa Clara, o Betinho saiu, agora são 4. São 4. Certo. Vocês trabalham diretamente com o Frei Moser? A gente tem 3 missas lá, das 8h30, 10 e 6h30.
6h30 fica o Frei Eloy, a das 10 Frei Alberto e das 8h30 Frei Moser. Em qual delas você colabora? A gente colabora na das 10 e das 6h30 intercalando a cada semana. Ah, certo. Então, na das 8, provisoriamente, a gente ainda não tem coroinha lá, mas na das 10 e das 6h30 a gente reveza. Ah, que bom, que ótimo. Já que tá fazendo Então, justamente a presença, a criança acolhida na igreja, ela garante a presença da família, porque muitas vezes quando a criança não é acolhida na igreja, isso dificulta a presença dos pais. Exatamente. Então é muito importante essa acolhida com as crianças. E o Lucas pode, inclusive, aproveitar e convidar os seus amigos, né, para ingressarem também no grupo de coroinhas. É verdade. É interessante, viu, Padre Jaque? Eu acho que as igrejas modernas, essas que estão sendo construídas agora, todas elas, não apenas a gente vai ter a nave central, etc., mas deve ter ao lado da igreja um local onde as crianças possam ser acolhidas, um berçário, não é? Um local, porque os pais querem a igreja, mas às vezes, como é que eu vou levar o menino que vai ficar correndo na igreja? Então tem que ter um lugar lá para brincar, um pátio, onde tem uma catequista que fica ali o tempo todo com o jovem. Então a gente já tem que programar na construção da igreja, ali no salão paroquial, um local onde tenha um lugar aprazível para as crianças. Eles vão sempre à igreja, eu digo sempre, olha, entra na igreja com a criança que tem 2, 3 anos de idade, ela fica ali durante mais ou menos uns 5 minutos, 10 minutos. Quando ela mostrar qualquer tipo de irritação por causa do ambiente, a gente simplesmente leva para um lugar aprazível. Aí ela brinca um pouquinho, depois ela volta, né? Fica com o pai um pouquinho, então isso é muito importante. Às terças-feiras, lá nas reuniões do Encontro de Casais com Cristo, começa tudo lá no salão, com os pais, aí as crianças vão para a sala da casa paroquial, primeiro elas discutem para ver em que canal que vai botar a televisão, depois elas nem olham mais para a televisão, estão passando debaixo da mesa, estão brincando, mas elas chamam até a sala da casa paroquial de a cegonha. Ah, certo. Hoje vai ter cegonha, então elas já sabem que lá elas são acolhidas e ficam à vontade. E devemos acrescentar ali coisas muito simples, um bombonzinho, uma balinha, não é? Essas coisinhas, né? Uma coisinha, porque também a criança fica irritada porque ela não tem a comida que ela deseja. Então se dá uma bomba. Então, ou seja, convivência, é abraçar, é acolher como Jesus. É tornar mais agradável para um ambiente infantil, né? Porque, Exatamente. na verdade, a gente, na missa é um ambiente muito Tem as adulto, suas digamos regras, assim, né? respeito à liturgia, ao sagrado e tudo, mas a criança sagrada como tem que ser também acolhida. O Lucas tinha uma pergunta sobre batismo, né? Que você quer fazer. Sim. Mas por que tem que batizar a criança logo quando ela nasce, assim, nova, bebezinha, assim? Certo, né? Então, veja só, algumas pessoas dizem que no passado as pessoas eram batizadas somente adultas, mas isso não é verdade, não é? Se a gente pega aqui a experiência, especialmente dos apóstolos, a gente vê que multidões eram batizadas. Claro que aparecem aquelas figuras mais importantes que eram os adultos, não é? Aquelas pessoas que começaram a se converter, como tem muita gente que entra na igreja adulta e elas vão receber o batismo, etc. Mas, por causa da palavra de Jesus, né, deixai vir a mim as criancinhas, por causa dessa palavra de Jesus que nós encontramos no capítulo 10º do Evangelho de São Marcos, como também aqui no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus e no 18 do Evangelho de São Lucas, né, a comunidade cristã, desde os primeiros séculos, a comunidade batizava as crianças. Então, e é interessante que existe um livro escrito no século II, ali está bem perto dos apóstolos, chamado Didaqué, e esse livro diz, inclusive, para que pode se batizar com água morna, nos lugares que são muito frios, pode-se também batizar com água fria. Não é? Então, desde os primeiros séculos, as crianças eram batizadas, como também os adultos eram batizados. Quando a criança era batizada, ela sempre ela estava acompanhada com os pais, que eram os responsáveis pela fé daquela criança. E quando ela era adulta, ela tinha sempre o acompanhamento, né, de toda a comunidade. Então, é uma preparação muito maior, não é? Isso existia lá atrás. Então, veja que desde pequenas as crianças eram aceitas na igreja, eram batizadas na igreja. E isso depois ficou, ou seja, normal é dar logo a graça de Deus desde o primeiro momento. Por quê? Porque as crianças, elas podiam morrer. E muitas vezes o que acontecia, como o batismo apaga todos os pecados, não é claro que a criança não tem nenhum pecado, mas tem a mancha do pecado original. Então, qual o resultado disso tudo? Então, eu esperava uma pessoa, quando eu tiver 20 anos, eu vou ser batizado.
Mas as pessoas podiam morrer de uma peste, de uma série de questões, por causa das guerras, e podiam não ser batizadas, morrer sem serem batizadas. Então, o quanto antes essas pessoas eram batizadas para, se caso morressem, as crianças morriam muito naquele período, elas receberem a marca cristã. Então, desde o século I, as crianças já eram batizadas na igreja. Toda a história do cristianismo nos mostra isso. Basta ler um pouquinho a história, né, dos discípulos dos apóstolos, que eles disseram, dos discípulos dos apóstolos, que a gente vai encontrar na literatura cristã, justamente, essa marca de que as crianças eram batizadas desde o início. E por essa palavra, deixai vir a mim as criancinhas, não a proibais. Por que é que eu vou proibir uma criança de 3 meses, 6 meses, de ser dada a ela o sinal de Jesus Cristo, o sinal do cristão, que é o batismo? O senhor tinha citado a passagem de Jesus com 12 anos, eu sempre tive assim, uma curiosidade. Jesus estava lá no templo com 12 anos discutindo com os doutores da lei. Ele tinha consciência da pessoa que era com 12 anos de idade? Olha, o final dessa passagem bíblica nos diz uma coisa bem interessante. Jesus, quando Maria toma a palavra, devia ser José que devia tomar a palavra, mas Maria sempre toma a palavra, né? Então José não fala nada. Maria chega e diz, depois que Jesus foi perdido no templo, né? Quer dizer, ficou no templo e eles notaram na caravana que ele não estava lá, né? Porque é bom lembrar que para o antigo Israel, todo mundo viajava junto, todo mundo era responsável por todo mundo, porque todo mundo era irmão. A palavra, daí apareceu os irmãos de Jesus, porque todo mundo é irmão, porque é da mesma tribo, né? Então, qual o resultado? Eles perderam Jesus, nós podemos também perder Jesus ao longo da história, né? Depois de perceber, eles voltam para encontrar Jesus. E Maria toma a palavra e vai dizer, mas por que você fez isso, meu filho? Ele vai dizer, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Então já mostram a consciência de Jesus de que José é um pai adotivo. De que o pai dele é aquele que está no céu. Então, e depois o Evangelho vai nos dizer que Jesus regressa para a sua cidade natal e era submisso a eles, ou seja, a família estava ali. Jesus era realmente filho de José e de Maria, embora em relação a José fosse um filho de criação. De Maria, ele saiu de Maria. Daí a gente dizer que Maria é mãe de Jesus enquanto homem, mas também é mãe de Jesus enquanto Deus, porque Jesus era Deus. Então a gente chama Maria mãe de Deus, ou seja, mãe do Filho. Já Maria não é mãe do Pai, nem tampouco é mãe do Espírito Santo. Mas Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então ela é mãe de Deus por causa disso. Daí o título que é dado de Theotokos, que é um título do século II da igreja dado a Maria, né? Então que depois vai ser confirmado no concílio de Éfeso, né? Lá pelo século IV, mais ou menos, IV, V. Então, então Jesus já tinha essa consciência de que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era um garoto diferente, né? Agora, Jesus passou por um processo também de aprendizado enquanto homem. Sabia que era Deus, mas ele tinha que aprender enquanto homem a ser criança, a viver plenamente a vida. É um processo normal, né? De crescimento. Normal, né? Então essa que é a grande beleza. Então no templo, Jesus mostra que ele é Deus, mas ao mesmo tempo mostra que ele, né, precisa aprender. Então volta a Nazaré e lhes era submisso. Ou seja, Jesus aceita a educação dos seus pais. Bonito também a preocupação de Maria e José levar Jesus a essas grandes celebrações do templo. Isso que mostra mais ainda que a fé está aberta às crianças. As famílias devem encaminhar as crianças para as grandes celebrações. É interessante, Márcio, veja só, Padre Jaque, para o judeu existe a purificação da mulher, né? Porque a mulher se tornava impura porque tinha tocado em sangue, e também porque a criança ela estava impura porque ela pegou o sangue da mãe no momento do parto. Os partos eram normais, né? E a criança é circuncidada. O batismo para o judeu, entre aspas, né, eu uso o nome batismo, mas o batismo para os judeus é a circuncisão, que é feita ali na criança. O normal é que a criança seja, ou seja, Israel recebe a criança através da circuncisão. Esse é chamado, não é, filho do Altíssimo, no sentido de que filho daquele, né, pertence à geração de Abraão, Isaac e Jacó, através da circuncisão. E o que acontece no cristianismo? Através do batismo. Por isso as crianças também são batizadas. Esse é o motivo. Muito bonito isso. Nós vamos dar uma paradinha para os comerciais, que já está na nossa hora, e voltamos no próximo bloco, último bloco, né? É isso aí, nós vamos dar uma paradinha e voltamos aí no último bloco, depois dos comerciais.
Estamos de volta aí no nosso último bloco do Comunhão e Vida. E vamos começar o bloco então com a criança, né, Dom Gregório? O Lucas tinha mais uma pergunta para fazer. Sim. Como as crianças podem participar mais da vida da igreja? Veja só, Lucas, eu acho que a igreja está aberta para receber todas as crianças, né? Primeiro, eu acho que elas podem participar mais se os pais forem mais à igreja levando seus filhos, né? E se não for, os filhos vão lá e trazem os pais, né? Então, primeira coisa, né? Depois, eles podem participar mais pela consciência de que podem gastar muito do seu horário, muito daquilo que ele tem, né? Dentro ali do ambiente da igreja, né? Por que também não encontrar com os amigos na igreja? Por que também não, de repente, estudar música dentro da igreja, né? Por que não criar pequenos grupos, né? Criar pequenos grupos de crianças que discutam, como nós temos com a infância missionária? Então, ou seja, o leque na igreja está aberto para as crianças, Lucas, né? Totalmente aberto, né? Basta que as crianças queiram. E os padres, naturalmente, os padres, os responsáveis, os vigários paroquiais, os administradores, precisam ter essa consciência cada vez mais que a criança precisa ser profundamente acolhida, que ela tem espaço para isso, né? E que ela pode muito contribuir. Então, em todas as pastorais da igreja, né, as crianças podem contribuir, né? Então, eu acho uma grande graça quando a gente vê crianças, né, garotos, meninas como você, né, que colaboram em todos os estágios, né, não apenas ali como coroinha, né, mas estão nos grupos, mesmo quando tem encontro das famílias, né, quando tem lá nas barracas, eu fico admirado, foi lá na catedral, em outros lugares, né, as crianças estavam por ali, elas não apenas comiam, mas também elas estavam carregando, né, um pratinho para aqui nas barraquinhas, né, assim. E depois também a participação da criança se dá não apenas no ambiente da igreja, mas no ambiente depois da igreja. Isso por quê? Porque a criança, ela deve ser uma evangelizadora. Ela deve falar de Jesus para as crianças. Conforme a atitude do colega, ela deve dizer, olha, Jesus teve uma atitude diferente daquela que você teve, né? Deus espera algo mais em você. Então a participação, principalmente, eu acho, é a criança sendo uma evangelizadora, lendo a palavra de Deus, aqueles que já sabem ler, e testemunhando através da própria vida, né? Nada melhor do que você ver uma criança consciente, né, daquele que é o seu Senhor, que é Jesus Cristo, e quando ela consegue transmitir com tranquilidade e através daquilo que ela é, não querendo ser um adulto, porque criança sendo adulto é uma coisa horrorosa, né? Então, sendo profundamente criança, falando sobre Jesus para os seus colegas. Eu acho que isso aí é maravilhoso, Lucas. Então, o tema da acolhida da criança na igreja, à luz do evangelho que ouvimos, e valorizado ainda mais com a presença do Lucas aqui, que tem no seu colégio, nos Canarinhos, todas as técnicas modernas para que você possa ter um desenvolvimento intelectual maior, né? E agora as diretrizes pastorais da nossa diocese de 2014 a 2016 chamam também a nossa atenção para investir mais na catequese, não só na formação dos catequistas, mas também na aplicação dos recursos modernos que nós temos para tornar a mensagem do Evangelho mais acessível a todos. Como é que a gente pode trabalhar com isso sem perder a autenticidade do conteúdo da catequese, mas usando também toda essa tecnologia moderna para que a mensagem seja logo mais assimilada, como acontece nas escolas hoje? Perfeito, Padre Jacques. Nós aprovamos as diretrizes, né, como o senhor bem disse aqui da nossa diocese, e isso através de uma grande assembleia, né? Foram ouvidas mais de 600 pessoas até que elas fossem aprovadas pelos sacerdotes, diáconos, né, uma turma de seminaristas e pelos delegados que vieram de todas as 44 paróquias da nossa diocese. Então foi uma graça muito grande, porque esse documento foi amplamente lido. E uma das coisas mais importantes que nós vimos é que todos falavam a mesma coisa, como nós vamos caminhar em relação à catequese. E catequese é evangelização, né? Como nós vamos evangelizar melhor. Jesus utilizou os recursos que ele tinha naquele período. A voz, o caminhar, indo às pessoas, etc. Nós devemos evangelizar bem, utilizando todos os recursos dentro da nossa paróquia, não é? Podemos usar data show, filmes, hoje temos tantas possibilidades, evangelizar. Esse programa que está entrando em tantas casas. Tantas coisas boas que a internet pode nos dar em relação a programas, em relação a livros, em relação a textos, em relação a histórias, em relação a filminhos. Então temos milhões de possibilidades que nós encontramos na internet, que nós podemos hoje em dia, isso é fácil conseguir transmitir para os nossos jovens. E criar também técnicas através dos jogos, do conhecimento, não é? Através de uma sadia competição, de gincana. Ou seja, temos milhões de possibilidades. O mais importante é nós não engessarmos
a catequese. Isso é né? Então, porque a gente percebe que depois de um certo tempo a gente precisa realmente dar uma alavancada, digamos assim, né? Um upgrade, como as pessoas costumam dizer, em relação à nossa catequese. E isso está nas diretrizes, todos nós trabalharemos. Tanto é que a nossa diocese, para melhor servir aos nossos irmãos, ela vai criar em cada decanato uma escola de catequistas, ensinando as novas técnicas para a evangelização. Então, os catequistas poderão evangelizar melhor, inclusive as crianças, através disso. Inclusive, também, que se diga uma coisa muito importante, Lucas não tem nenhuma dificuldade, mas existem crianças que são portadoras de deficiência. Não é? São aquilo que algumas pessoas chamam de crianças especiais. Essas também precisam ser evangelizadas, é fundamental que a gente diga, porque a criança e o adulto deficientes, que possuem alguma deficiência física ou mesmo uma deficiência cerebral, eles têm direito à plena participação na igreja, inclusive nos sacramentos, à medida que eles possam compreender. Isso é uma grande graça, não é? Uma criança que tem síndrome de Down, ela pode comungar, ela pode participar, ela pode até ser catequista em relação aos seus colegas, não tem nenhuma dificuldade. Então, essa beleza que nós encontramos. Né? Então, as diretrizes falam exatamente sobre isso, né? Uma catequese que seja catecumenal, ou seja, que prepare a pessoa, não é, para a vida, o conhecimento de uma vida toda, não apenas para aquele estágio, aprendi isso aqui e parei. Porque catequese, evangelização, não é algo de um dia. A gente não aceita Jesus, aceitei Jesus, estou salvo. Isso é tolice, né? A gente aceita Jesus todos os dias. Porque como aconteceu com Pedro, que foi evangelizado por Jesus, né? Que Jesus era o evangelho. O que aconteceu com os outros apóstolos, foram evangelizados, tocaram, viram os milagres, fizeram isso tudo e na hora H, todo mundo escapou. Não conheço esse homem. Tomé disse, se eu não tocar nesse homem, eu não acredito. E todo mundo desapareceu, né? Só os mais fracos ficaram ali. Então, ou seja, evangelização é conversão a cada dia, a cada instante. Diariamente nós nos convertemos a Deus, porque a nossa tendência é virar as costas e ir por um outro caminho. E nós temos que buscar a porta estreita. Então, é essa que é a grande graça que nós encontramos através das diretrizes. Então, todas elas, especialmente em relação à catequese, foram pensadas para que a gente tenha a Bíblia na mão, que a gente tenha o catecismo na mão, para que a gente conheça a história da igreja e para que com vigor, não apenas a gente fale sobre isso, mas que a gente viva profundamente essa realidade. As diretrizes apontam alguma coisa desse trabalho com a criança e com o jovem, dessa parte mais lúdica, da diversão, do esporte? Sim. Fala sobre as adaptações que nós temos que fazer às mais diferentes idades. Porque antigamente você botava num grupo de crianças, chamado criança de 6 anos até criança de 12 anos de idade. E criança de 12 anos de idade está com uma cabeça totalmente diferente de uma cabeça de uma criança de 6 anos. Então, a ideia é criar grupos afins, ou seja, como a gente tem na sala de aula mais ou menos, alunos que variam ali de 1 ou 2 anos, grupos específicos com aprendizados específicos para crianças específicas, para que assim o aprendizado e a evangelização seja mais fácil. É uma grande graça. Já acontece com a pré-catequese, com a catequese preparatória para os sacramentos, com a catequese de perseverança, com a inserção pastoral com a infância missionária, depois vai para o trabalho com os adolescentes, com os jovens, e depois os movimentos adultos. É todo esse processo de crescimento que a igreja vai propondo. Isso é uma grande graça. Isso é bom. Bom, estamos chegando então no final aqui do nosso programa. Queria agradecer o Lucas a presença aqui, participando aqui desse debate, né? Foi uma surpresa grata para a gente, né? Pois é, uma alegria muito grande, viu, Lucas, ter você aqui entre nós, viu? E o Padre Jacques também, Padre Jacques. Obrigado. Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui, e justamente falando sobre criança, né, que é um dos meus temas preferidos, né, na paróquia. Que bom. E Dom Gregório, que sempre conta uma historinha para a gente no finalzinho do programa, a palavra está contigo. Eu vou, se você me permite, Márcio, se vocês me permitem, e você também, eu não vou contar uma história fictícia, eu vou contar uma história pessoal, que eu acho muito interessante, né? Quando nasceu minha primeira sobrinha, né, eu fui a Aracaju, né, juntamente com meu irmão, saímos do mosteiro, eu fui a Aracaju porque desejava, né, encontrar lá aquela que era a primeira esperada, né, depois de tantos anos. Porque na minha família, meu irmão mais velho não teve filhos, minha irmã desenvolveu um câncer de útero, então também teve que tirar o útero quando tinha 22 anos, mais ou menos, ali não pôde ter. Depois veio, eu entrei para o convento, meu outro irmão entrou para o convento e só sobrava minha irmã. Então, toda a expectativa em relação à minha sobrinha, né?
Então fomos a Aracaju para ver. Quando eu entrei no hospital, eu fiquei tão espantado com aquilo que vi, né, com Beatriz, que havia nascido, né, já bebezinha assim, e eu naturalmente entrei em diálogo com Beatriz, como todo mundo faz, né, com aquelas coisas que a gente faz quando encontra com o bebê, não é? E comecei a fazer aquela coisa, né, aquelas caretas em relação à menina, a menina começou a chorar naturalmente, né? Eu acho que ela viu tanto exagero e começou a chorar, né? E foi interessante que naquele momento eu levei um susto e percebi diante dos outros que eu tinha exagerado e dado um grande mico, né? Então qual o resultado? Eu fiquei, depois consertei, né? Foi adiante, a minha irmã pegou o menino, né? Meu irmão, que é monge, falou bem assim, você vai matar a menina antes de nascer, né? Então, ficou aquelas brincadeiras assim, né? Então assim a gente foi. Quando eu cheguei em casa, eu disse assim, meu Deus, não é que mico eu dei, né? Fazendo aquele negócio todo, a menina chorou. Depois eu caí em mim e disse, não. Simplesmente naquele instante, eu despertei a criança que eu imaginava que já não existia dentro de mim. Naquele instante, aquela criança que estava dentro adormecida, outra vez voltou à vida. E aquela brincadeira que fiz foi exatamente resgatar essa criança que jamais pode morrer dentro da gente. Então, o que eu digo aqui para você, Márcio, para o Padre Jacques, para o nosso querido Lucas, né, é que nenhum de nós pode perder essa criança que existe dentro de nós. Temos que despertar para a alegria, para a verdade, para a simplicidade, para a humildade, não é? Numa relação, não pelo interesse que a gente tem em relação ao outro, né? Daquilo que o outro pode me dar, mas aquilo que o outro é. O que o outro pode me dar é alegria, o que o outro pode me dar é partilhar a existência, o que o outro pode me dar é prazer em viver. Então é isso que a gente vive quando a gente resgata a criança que existe dentro de nós. Então eu convido a você, meu irmão e minha irmã que nos acompanhou, viva essa criança, desperte dentro de você essa criança. Quando a gente desperta a criança que está dentro da gente, a gente deixa de ser ranzinza, a gente deixa de ser chato, a gente acaba envelhecendo feliz. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Ouçamos o que Jesus nos disse no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Ou seja, não é que nós conseguiremos chegar ao reino dos céus se nós formos como crianças. Não é? Ou seja, tivemos esse espírito, né, de criança que ele tanto amou, que ele abraçou e que ele abençoou. Que esse seja esse espírito que vem ao nosso coração nesse momento e que há de assim permanecer durante toda a nossa vida. Então aceite nesse momento, né, uma bênção do coração de um irmão que, sendo adulto, também tem um coração de criança, pode acreditar. Não é? Aceite essa bênção pedindo a Deus que sobre a sua vida e a vida de todos os seus, né, o Senhor cada vez mais realize os grandes sonhos. O sonho de ser feliz. Feliz na simplicidade de sermos crianças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.